Muito bem, meu querido irmão, bom dia, ministro Fábio, os irmãos em Ribeirão Preto. Prazer imenso, povo querido da Rádio Jesus é o Caminho. Prazer imenso estar com vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida dos amados. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu quero meditar com você nessa manhã numa palavra da parte de Deus. Eu quero falar seriamente com você. Eu quero falar hoje sobre algo que não é fácil falar. Quando se fala, alguns talvez possam se sentir ofendido e tudo mais. Porque isso, povo chato, não pode isso, não pode aquilo e tudo mais, enfim. Ser crente, ser cristão, exige renúncia. Por isso que muita gente não frequenta as igrejas. Tem igreja que as pessoas falam assim: puxa vida, eu tenho certeza que se eu for nessa igreja, receber uma oração, eu serei curado. Mas ele não tem coragem de fazer parte, porque ele precisa renunciar muitas coisas que o deixam ou a deixam relaxados, ou seja, à vontade, né? Eu quero falar com vocês nessa manhã sobre uma vida em santidade. O que é isso, bispo? O que é isso, uma vida em santidade? Eu quero expor a palavra de Deus sobre uma vida em santidade com você. Pensando naquilo que o apóstolo Pedro nos orienta nesse versículo que eu vou ler aqui, nós temos que compreender que a vida em santidade passa pelo entendimento da mudança de mente. É preciso ter uma mudança de mente. É preciso obedecer ao Senhor Jesus. É preciso ter a palavra de Deus como uma bússola para a minha vida. É preciso buscar essa santidade e ter essa santidade como meta de vida, viu, irmão? Ter uma santidade em meta de vida. Aliás, nós estamos em um processo de santificação. A Bíblia fala assim, para nós buscarmos essa santificação sem a qual ninguém verá Deus. Mas eu quero ler com você 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, que vai dizer o seguinte, até o 16. 1 Pedro, eu quero deixar bem claro que eu não falo nada que não esteja nas Escrituras Sagradas. Eu nunca vou falar nada de mim mesmo. Eu acho que meus avós, por parte de pai, foram de uma igreja que eu tenho uma grande estima por ela. Desde que eu nasci, meus avós eram dessa igreja. Uma igreja pentecostal, como eu sou pentecostal também. Mas aconteceu algo na época. Se você pegar as fotografias do meu avô, meu finado avô antigas, você vai ver que era uma época que as pessoas tinham o bigode, aqueles bigode que fazia curva. Lembra aqueles bigode que fazia curva? Então, né, na época do início dessa igreja lá, era assim que era, os obreiros. Aí um certo dia, o pastor que era o presidente, ele teve um sonho que o diabo apareceu para ele de bigode. Resultado, no outro dia ele mandou todos os obreiros tirar o bigode, era proibido o bigode, até hoje ainda, se eu não me engano, continua desse jeito. Eu quero dizer para você que eu nunca vou falar aqui, ou no altar onde eu ministro, sempre, nunca vou falar algo para você fazer algo que eu acho que é certo. Porque o que eu acho que é certo não é. A Bíblia fala assim, que a nossa justiça é como um trapo de imundícia diante da justiça de Deus.
Então jamais eu posso pegar algo que eu acho que eu não tenho que fazer e falar para você, olha, a partir de agora, porque eu acho isso, porque eu considero isso dessa forma, você não vai fazer. Não, tudo que eu falar, tudo que eu faço, eu falo mediante o que a Escritura Sagrada, ela diz. Não do que eu acho, do que eu penso, mas do que a palavra de Deus diz, do que a palavra de Deus exige. E eu quero falar com você nessa manhã sobre isso, uma vida de santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Vou ler para você e diz o seguinte. A partir do 13 até o 16. Portanto, e você, por favor, me acompanha com a Bíblia aí, se você puder, para você ver que eu não estou falando nada de mim, tá bom? Portanto, cingidos os lombos dos vossos entendimentos, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todas as vossas maneiras de viver. Versículo 16. Portanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Quando você fala essa palavra, tem gente que se assusta, mas porque não entende. E eu quero te explicar nessa manhã. Eu quero falar com você nessa manhã. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Amados irmãos, alabassuribi, alabás. Queridos, santidade é um tema delicado para se falar. Algumas razões nos ajudam a entender. A santidade é algo que confronta e precisa ser desse jeito. Precisa haver o confronto. Santidade é algo que realmente precisa confrontar. Muitas vezes, irmãos, não gostamos de ouvir sobre isso, porque isso às vezes machuca o nosso eu, não é verdade? Não machuca o seu eu? Muitas vezes machuca. Ouvir que estou indo para o caminho errado não é bom, mas é necessário. Eu lembro, eu estava um dia numa consagração de jovens, e na época o meu pastor Antônio Moreira, tomara que ele esteja vivo até hoje. E o pastor virou para mim, naquela consagração, a gente chamou, o pastor vem aqui, era jovem, estava lá junto com as irmãs, e na hora da oração o pastor virou para mim e falou assim: olha aqui, se você não mudar, não fazer isso, não vir por essa regra, isso aí que você está fazendo não vai dar certo. Sabe, no dia eu fiquei muito contrariado com o meu pastor, eu falei, como é que ele me fala uma coisa dessa aqui, nessa consagração? A gente está aqui cheio de Deus, ele vem com uma coisa dessa. Mas depois eu vi que ele estava com toda a razão. Estava com toda a razão. Então, querido, escute aqui. Ouvir que você está indo no caminho errado não é bom, mas é necessário. É necessário. Como pastor, querido, eu preciso fazer esse alerta diante de algumas situações da vida. Vida essa que vivemos no dia a dia. Você sabe, assim como eu sei que a imoralidade está aí espalhada no mundo. O mundo vive a imoralidade. Sabe, eu não perco tempo, amados, assistindo esses programas de reality, não. Só tem coisa que não presta. Só se fala coisas improdutíveis. Não perco meu tempo com isso. Tenho muitas outras coisas para fazer. Sabe, o mundo é isso. É assim. A imoralidade está espalhada. Pessoas sem compromisso com Deus. Pessoas se entregando às paixões da carne. Pessoas não querendo seguir o padrão da Bíblia. Não podemos deixar de falar, irmãos, desse assunto que é muito importante na vida da igreja de Deus. É muito importante. Quando a gente lê o texto aqui de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 até o 16 que nós lemos, nesse contexto, aqui nesse texto, o apóstolo Pedro, ele
conecta dois pontos importantes para a gente entender. Que pontos você está falando, bispo? Santidade e salvação. Está aqui, nesses 3 versículos que lemos. Santidade e salvação. São 2 pontos, irmãos, que estão ligados, 2 pontos que precisamos ter atenção. Sabe, queridos, é a união do que Deus fez por nós e como nós devemos viver para Deus. Sabe, salvação, queridos irmãos, salvação fala a respeito do que Deus nos oferece por Jesus Cristo. Isso é salvação. Agora, santidade é a forma como eu devo viver para agradar a Deus. Escute aqui, o seu viver está agradando a Deus ou você está deixando o Espírito Santo de Deus triste? Certa vez o salmista disse: Senhor, Deus, não retires de mim o teu Espírito, não me lances fora da tua presença. Sabe por quê? Porque esse homem, apesar dele cometer as suas falhas, ele se preocupava em não se afastar de Deus. Sabe, queridos, santidade é a forma que eu devo viver para agradar ao meu Deus. Como que tem sido o seu modo de vida? Quando entendemos a salvação em Cristo Jesus, nós passamos a viver uma vida em santidade. Sabe, procuramos viver essa vida em santidade sempre. Amados, todos aqueles que se encontram, sabe, com Jesus, que aceitaram a Jesus, eles precisam ter uma nova vida. Se você encontrou Jesus, se você está dizendo que você encontrou Jesus, sabe, se você se batizou, se você é um obreiro, vive pregando em cima do altar, escute aqui, você precisa refletir uma nova vida. Você não pode ser daquelas pessoas assim, faz o que eu faço, mas não faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não? Você não pode ser uma pessoa dessa. Conta a história que um menininho, filho de um pastor, estava lá na hora do culto, e o seu pai pregando lá fervorosamente e falando de Deus. E o menininho falou pro seu coleguinha que estava do lado: puxa vida, se meu pai fosse assim lá em casa. Muitas vezes você não dá exemplo dentro do seu lar, para sua própria família. Tem que ser como Noé. Entro na arca, eu e a minha família. Noé entrou na arca, ele e sua família. Os outros não quiseram ouvir, ele entrou sozinho, junto com a família. Josué, ousadamente, ele fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, e você? Você está afastando sua família de Deus? Todos aqueles que se encontram e aceitam Jesus precisam ter uma nova vida. Amados, o encontro com Cristo nos transforma, mesmo se você for nascido e criado na igreja, viu? É nascido e criado na igreja, mas não teve encontro com Jesus, vive uma vida de trevas. Mesmo que você foi nascido e criado na igreja, você precisa ter um encontro com Jesus. Tem um momento, amados, em que seus olhos são abertos. Uma vida em santidade, amados, escute, é a consequência, é o resultado do meu entendimento sobre quem me salvou, sobre o que esse que me salvou espera de mim. Aleluia! Uma frase de Wömer era um teólogo alemão, faz todo sentido e abriu os nossos olhos quanto à questão da vida de santidade. O que ele disse, bispo? Ele falou assim: somente é possível desafiar pessoas para uma conduta consagrada se elas já renasceram antes. Você já renasceu? Se você está vivendo uma vida de trevas, se você fica falando assim: eu odeio fulano, eu odeio ciclano, eu odeio esse careca, eu odeio aquele velhinho, aquele homem que não tem faltando um dedo, eu odeio aquele homem que está preso. Se você é uma pessoa dessa, você ainda não teve encontro com Jesus. Quem teve encontro com Jesus não vê inimigo, vê pessoas que têm a capacidade, sabe, de ser boas. Tinha uma menina na Síria, que ela estava escrava, foi pega escrava em Israel e foi levada para a Síria. Ela trabalhava na casa de Naamã. Ela não via Naamã como o seu inimigo.
apesar de talvez sua família ter sido morta pela entrada do exército da Síria, e eles pegaram ela como escrava e levaram. Mas ela não odiava a Naamã. Ela disse para sua senhora: se meu senhor soubesse que lá em Samaria tem um profeta de Deus, ele iria lá e seria curado. Labazuribelabaz. É isso, a pessoa que é nascida de novo, a pessoa que conhece a Deus, ela olha e fala assim: esse aí, ele precisa de Deus. Alabassuribelabaz. Ele precisa da cura, ele precisa da libertação, ele precisa de um milagre. Ai, de blasuri, de cantia, nebiasu. Escuta aqui, meu irmão. É preciso nascer de novo. Há uma necessidade. E ao nascer de novo, andar da forma em que o Senhor Deus quer. Como que o Senhor Deus quer que eu ande, bispo? Em santidade. A salvação é pela fé em Jesus. Então escute, precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus, precisamos crer que Ele veio ao mundo para perdoar os meus pecados, para me salvar. A busca pela santidade é um processo que precisa iniciar a partir do momento, irmãos, em que eu declaro que quero viver para Cristo. Um dia de cada vez, um processo diário na vida cristã. Uma vida em santidade começa na conversão. E a partir desse momento eu preciso me dedicar à santidade. E depois, o texto vai dizer que precisamos preparar o quê? O entendimento. Eu tenho dito aqui, escute, não deixa ninguém te enganar não. O Senhor Jesus, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não é a minha verdade. A verdade não é um livro de autoajuda escrito por pastores aí que parecem coaches. A verdade é as escrituras sagradas e você precisa examinar ela, porque provais ter nela a vida eterna e são elas que testificam de Jesus. Convidei o irmão para pregar um dia, ele, já na abertura da pregação, ele falou: hoje eu quero falar de mim mesmo. Não, irmãos, você não tem que falar de você em cima do altar, você não tem que falar do outro em cima do altar, você tem que falar de Jesus. Por isso Pedro fala, depois de ter uma vida em santidade, ao conhecer Jesus, é preciso preparar o entendimento. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, a parte A diz o seguinte, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13: portanto, cingidos os lombos com o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na visita, na revelação de Jesus Cristo. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida da revelação de Jesus Cristo. Oi, queridos irmãos, querida irmã, uma vida em santidade começa preparando o entendimento. Uma vida em santidade começa a partir do entendimento do que Deus quer para nós, ou do que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós? Uma vida em santidade começa a partir, sabe, de quando eu reconheço as minhas limitações e que preciso rever algumas atitudes que tenho tido. Amados e queridas irmãs, uma vida em santidade começa nessa preparação da mente. A palavra grega usada aqui é dianoia. Tem por significado o quê? Mente. Mente. Então, a vida em santidade, querido irmão, querida irmã, começa quando eu preparo a minha mente, quando eu preparo o meu entendimento. A sua mente está contaminada com as coisas desse mundo. Escute aqui, você está contaminado com notícia de WhatsApp, seja notícia de algum jornal importante. Escute aqui, se contamine com as notícias da palavra de Deus. Jesus está voltando e Ele requer santidade. Jesus está voltando e Ele quer mudar a sua história. Jesus está voltando e Ele quer que você reflita a vontade dele nessa terra. Esse início aqui do versículo 13, Pedro está dizendo para a gente: olha, não permita que qualquer coisa na vida venha atrapalhar a sua mente.
Não permita. Não deixe que qualquer ação do mundo venha te atrair. Não deixe. Amados, quem busca a santidade não pode se dispersar com as oferendas do mundo. Labassuribi alabás. Olha só, tira o olho desse prato de lentilha. Alabassuribi alabás. Olhe para o céu. Olhe para o autor e consumador de todas as coisas, como diz o livro de Hebreus. As coisas do mundo vão chegar na sua frente e você precisa ser forte o suficiente para recusar essas propostas. Tá me entendendo, irmão? Recusa essa proposta. Sai dessa política maldita. Você é candidato e você vai votar em mim. Pelo amor de Deus, toma vergonha na cara. Jesus está voltando. Tenta ser alguém no céu. Alguém importante no céu. Alabassuribi alabás. Alaibiassuribi alabás. Jesus está voltando. Cuidado, hein? Você pode ficar. Você pode ficar. Quando caímos, quando pecamos, quando erramos, é porque a nossa mente e os nossos olhos estão sendo confundidos, irmãos. O inimigo vai tentar de todas as formas nos confundir, viu? Confundir a nossa mente, confundir os nossos olhos, colocar em nossa frente os desejos fúteis, as ideias mais loucas que quando pensamos de uma forma racional, nunca faríamos. Como combater isso, bispo? Como não ser confundido no entendimento? Se firmado em Jesus, irmão. Seja firme em Jesus. Busque ao Senhor em todo o tempo. Se fortaleça na palavra. Eu tenho dito, leia a palavra, medite na palavra, olhe para Jesus. O texto aqui que estamos lendo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 a seguir. O texto fala, espere inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Amados, a nossa preparação tem um alvo. Qual é o alvo, bispo? A nossa preparação é algo. A revelação de Jesus Cristo traz isso até nós. O que esperamos? Esperamos em Jesus. Esperamos uma forma inteira da graça que Jesus vai voltar, que Jesus está chegando, que Ele nos levará para junto dEle. E nós não queremos ficar aqui. Você quer ficar aqui, irmão? Porque eu não quero. Tem muita gente que quer ficar, tem planos de ser, sei lá, um ministro ou alguém importante no reino de Deus na terra. Escute, eu quero ser importante lá onde Jesus foi preparar. Aleluia, lá sim. Eu não quero ficar aqui. E eu creio que você também não quer. Queremos ir com Jesus, queremos estar onde Jesus está. Agora começa aqui. Começa com a minha vida aqui. A minha vida com Cristo aqui na terra vai dizer onde eu vou passar a eternidade. Sabe, você está preocupado com alguns anos aqui, 70, 80 anos, escute aqui, a eternidade é maior. Agora a preocupação sua tem que ser, onde eu vou passar a eternidade? No céu com Cristo ou no inferno com o diabo e seus anjos? No lago de fogo. Só tem uma vida verdadeira com Jesus? Só tem uma. Qual é, bispo? O céu é o meu lugar. Só tem uma vida de mentira. Se eu tenho uma vida de mentira, de engano, sabe? Ou não tenho uma vida com Jesus, o inferno é o lugar para esse tipo de pessoa. Agora você precisa escolher. A palavra de Deus vai dizer, amados, lá em Mateus capítulo 24, versículo 41, vai dizer que o fogo eterno está preparado para o diabo e seus anjos. Deus não nos quer no inferno, Ele quer todos no céu, mas isso vai depender da minha atitude, da minha vida com Ele aqui na terra. Como que está sendo ela aqui? Amados, aguardamos ansiosos pela vinda de Cristo, desejamos isso. Somos encorajados, irmãos, a olhar para frente, a olhar o que está para acontecer, a viver na expectativa da volta de Cristo. Não sabemos a hora, mas estamos, sabe, irmãos, estamos o tempo todo nos preparando para esse momento, para estar com Ele. E se hoje for o dia, será que estamos preparados? Será que você está preparado se for hoje o dia? Dia 21 de janeiro de 2026, se o Senhor Jesus voltar hoje, não sei a qualquer hora do dia, você está preparado para isso? Você está pronto? Será que estamos prontos? Será que Ele dirá, vinde benditos de meu Pai, ou Ele dirá, apartai-vos de mim? É uma reflexão que precisamos fazer.
Quem deixa a sua mente ser dominada e transformada pelos conceitos, pelas propostas do mundo, precisa saber que é tempo de mudar de vida, viu, meu irmão? Espera na graça de Jesus, que ele vai voltar. Viva toda a sua vida como se fosse hoje, como se fosse agora a sua volta. Amados, uma vida em santidade começa na salvação. E eu preciso preparar o meu entendimento, a minha mente para viver dessa forma. Uma forma que agrada ao Senhor. Uma vida em santidade, sabe, também passa pela obediência. Também passa. Preciso ser obediente. Você precisa ser obediente. Nós precisamos ser obedientes. Precisamos. Sabe, queridos? 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 fala: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Sabe, amados irmãos, a vida em santidade passa pela obediência da palavra. Existem, sabe, orientações claras de que se deve fazer e do que não se deve fazer, está tudo escrito na Bíblia. Fomos salvos para a obediência, por isso os salvos precisam ser filhos obedientes. Sabe, quando fala da filiação, é importante lembrar que quando somos salvos por Jesus Cristo, nos tornamos filhos dele. Filhos obedientes devemos ser. Precisamos obedecer ao que Cristo nos manda. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. É exatamente desse jeito. A Bíblia é o lugar onde eu encontro ricas orientações para a minha vida. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até o 22, ele fala: ora, as obras da carne são conhecidas, são o quê? Imoralidades sexual, sabe, impurezas, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Alabaçuribe, alabás. Só aqui, irmãos, só aqui nós já pegamos bastante coisa do que é certo e do que é errado. Só aqui em Gálatas. Do que eu devo fazer, do que eu não devo fazer. Obedeça ao Senhor e viva para agradar a Ele. Precisamos ser filhos obedientes. Qual pai não tem prazer no filho obediente, irmão? Qual pai não tem prazer em falar de como seu filho é obediente? Todo pai se agrada do filho obediente. Que sejamos nós filhos que agradam ao Senhor, que possamos, irmãos, em todo o tempo buscar cumprir aquilo que Ele nos propôs pela sua palavra. Amados, precisamos em todo momento buscar não praticar o pecado, precisamos lutar contra esse mal todos os dias. Devemos buscar a santidade, devemos buscar viver assim, irmãos. 1 Pedro 1,14 fala: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam em ignorância. Fala sobre não viver conforme as paixões que tínhamos anteriormente. Não vivam nos padrões que se vivia antes. Tenha uma mudança de vida, uma mudança verdadeira de vida, uma transformação, uma conversão, amados. Mudança de mente, mudança de vida, mudança de direção. Amados, somos chamados a mudar de vida, a tomar a forma de Cristo, a buscar uma vida de santidade, sabe, uma vida sem pecado. As cartas aqui na palavra de Deus, em muitas vezes nos orientam nessas questões do que é moral, do que eu não devo fazer ou do que eu devo fazer. Martim Lutero, ele tem uma frase muito interessante que vai ajudar a entender, sabe, a fazer com que o homem velho morra. Ele disse: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que infelizmente o danado sabia nadar. Agora eu tenho que matar ele todos os dias. Velho homem, irmãos, precisa estar morto. Precisamos, sabe, em todo momento tentar afogar o velho homem, tentar destruir a velha natureza, sabe, destruir aquilo que não agrada a Deus, buscar a viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida em santidade, passe pela obediência a Deus.
A vida em santidade precisa ser uma meta diária minha e sua. Uma meta de vida. Pedro disse, 1 Pedro 1,15, 16, pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam vocês santos também em tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. O que é a meta? É aquilo que eu desejo alcançar. A vida em santidade é a minha e é a sua meta. Aqui no versículo 16 e versículo 15, há uma exortação para a nossa vida. Um convite fervoroso, amados, do apóstolo Pedro, utilizando aqui as palavras do próprio Deus. O nosso maior exemplo é Jesus. Viveu aqui na terra e não cometeu pecado. Foi tentado e não caiu em tentação. Ele é o nosso alvo. Devemos buscar, parecer-se com ele em todos os instantes da nossa vida. O meu testemunho de tentar buscar o errado para dar liberdade ao meu pecado não deve acontecer. Não podemos utilizar os exemplos errados para tentar fazer com que o nosso erro seja certo. De jeito nenhum. O nosso maior e melhor exemplo é Jesus. Então é através da vida dele, das orientações dele, daquilo que ele ensinou, é que eu vou viver. Sejam santos também em tudo o que fizerem. Aqui inicia uma etapa da vida de santidade. Buscar a santidade em tudo. De modo que nenhuma parte do dia ou da noite sejam desprovidas dessa santidade. Sabe, amados, a vida em santidade requer esforço, sacrifício. Requer abrir mão de desejos, de vontades. Prepare o entendimento, irmãos. Busque se alimentar das coisas que vão ajudar você a fugir do pecado. A palavra. Foge da aparência do mal. A obediência, amados irmãos e amadas irmãs, faz parte da vida em santidade. Então viver em santidade é buscar obedecer a palavra de Deus em tudo aquilo que ela nos ensina. Então buscar se parecer com Jesus, é isso que precisamos. Buscar se parecer com Cristo. E dessa forma automaticamente a santidade vai estar incluída no processo. Não sei qual é a sua vida nesse exato momento. Se você sabe o que você está fazendo, se você sabe e só você pode avaliar isso. Deus me colocou aqui nessa manhã como alguém para te fazer pensar e fazer refletir sobre o atual momento da minha e da sua vida, em especial da sua vida. Uma vida em santidade é o passo, irmãos, após entender a salvação. Salvação é o que Deus ofereceu para nós através do meu querido e amado Jesus. Eu quero orar por você. Eu disse que eu vou terminar mais cedo aqui. Eu vou orar por você.